climatério e menopausa. Você já pensou que essa fase da vida tem a ver com o outono? Foi sobre essa analogia que a gente conversou hoje na nossa roda de bordado, no nosso círculo de mulheres. Essa fase que a medicina ocidental vê como uma queda do hormônio em que a mulher deixa de ter a sua capacidade reprodutiva. E a sociedade enxerga quase como se um selo de estamos velhas. No entanto, a medicina chinesa tradicional enxerga a menopausa como um refinamento na energia, como se a gente passasse a ter toda uma vitalidade, porque antes parte da nossa energia vital era perdida na forma do nosso ciclo menstrual e se perdia porque não havia concepção, ou seja, aquela forma que o nosso corpo se preparava, né, toda a energia que o nosso corpo guardava para fazer o desenvolvimento de um bebezinho se perdia. E a partir do momento então que a mulher passa a não ter mais este ciclo reprodutivo, é como então se ela tivesse um refinamento na sua energia, na sua vitalidade, como se ela passasse a ter toda a energia do seu corpo para ela mesma. Só que o problema é que isso é uma fase de transição, assim como o outono. O outono é essa grande fase de transição entre o verão e o inverno, aonde muitas árvores, por exemplo, elas estão perdendo as suas folhas na tentativa de manter parte da sua vitalidade para o inverno que virá. A mesma coisa acontece com a gente. A gente está passando por uma transformação, nosso corpo está passando por toda uma transformação com uma série de sintomas. E aí, uma das meninas indicou o podcast da Fernanda Lima, que se chama Sem Vergonha. E, gente, eu estou aqui agora a tarde toda bordando o meu risco aqui do outono, todo cheio das suas simbologias, e ouvindo esse podcast, porque se a Fernanda Lima, que é a Fernanda Lima, toda yogi, toda comida natural, né, toda ali, tá passando por uma dificuldade, por esse momento tão difícil, imagina eu, imagina nós, réis mortais aqui na nossa vida cotidiana. A gente não vai sofrer? É claro que a gente vai sofrer com essa transição e pior, a gente está chegando na menopausa ou no climatério, que é essa fase de transição, ainda cheias de vida, né? Diferentes de 50 anos atrás, 80 anos atrás, que as mulheres de 45 anos para mais, elas tinham uma carga mesmo, né? Que não é mais como nós temos hoje, todas cheias de vitalidade. E aí, como a gente vai ter que lidar com... Estamos ficando velhas, mas ainda me sinto cheia de vitalidade. Então, uma forma de canalizar essa nova energia que a gente tem, que não vai ser mais na reprodução, mas pode ser na criatividade. E por isso que o bordado pode ser um ótimo aliado nesse momento, porque o bordado é uma prática criativa, você está criando algo a partir de você mesma, mas principalmente o bordado te abre espaço de escuta, espaço de autoescuta, de autopercepção, para você se sentir. E a gente não precisa fazer isso sozinhas, a gente pode fazer em grupo, como no caso da Fernanda Lima, com o seu podcast, conversando com as amigas dela, conversando com médicos, enfim, colocando isso para jogo, né? Porque muitas vezes era vergonhoso chegar na menopausa, né? Esse atestado de velhice, esse atestado de parece que a gente perdeu a nossa função. E não, né? Quantas mulheres chegaram na menopausa e a partir daí conseguiram canalizar a sua criatividade e se transformaram em pintoras, escritoras, escultoras, deram uma guinada na própria vida porque, né, já estavam numa fase em que podiam se dedicar. Então é como se a menopausa também pudesse nos trazer de volta, como se a gente nos tornasse assim, donas de nós mesmas, né? Podendo focar em nós, podendo focar agora em coisas que a gente gostaria de ter realizado e canalizar toda essa energia refinada, que eu achei isso lindo, olhar para a menopausa como um refinamento da nossa energia vital e não como uma queda hormonal. Então, como é importante a gente conversar, como é importante a gente se reunir em grupos, ou a gente ouvir podcasts, ou a gente ler livros, e a gente entender que essa é uma fase que todas as mulheres, em algum momento da vida, elas vão passar. E que a gente não precisa passar por isso sozinhas, a gente precisa conversar sim sobre isso, e a gente precisa entender que tem um monte de sintomas que às vezes a gente acha que pode ser mil outras coisas, né? Os esquecimentos, a mente nublada, o cansaço extremo, às vezes a gente tá achando tantas outras coisas e é menopausa, é climatério. E aí cabe a cada uma de nós buscar melhores formas de lidar com isso, ou seja,
indo ao médico com reposição hormonal ou não, com tratamentos de acupuntura, de fitoterápicos, de exercícios, de melhoramento na alimentação ou também de atividades criativas e círculos de conversas. Então é isso, gente. Se você também está passando por essa fase, você não precisa passar por ela sozinha. E se quiser, a nossa roda de bordado está aberta e a gente vai conversar sobre esse tema o trimestre do outono inteiro, porque, gente, haja pano para manga, quanta conversa que tem. E para quem quiser, fica essa indicação, então, do podcast da Fernanda Lima, super legal, super descontraído, mas com muita informação, que é o Zen Vergonha. E é isso, a gente tem que falar sobre isso sem vergonha mesmo. Um beijo.